Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz, amados. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para estarmos estudando a palavra de Deus. Eu vou ler aqui com vocês, louvado seja o nome do Senhor, assuntos interessantíssimos para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que estamos todos aqui reunidos no nome do Senhor, para fazer menção da palavra de Deus, esta palavra que alimenta, esta palavra que traz para nossas vidas um conforto espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra que tem nos segurado, tem nos mantido firme, de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Cada dia que nós meditamos, nós crescemos na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Na mensagem passada nós estudamos aqui sobre a realidade do céu. Louvado seja o nome do Senhor, a construção do céu, sua natureza, sua origem, sua perfeição e seu tamanho. Nós vemos aqui, sua construção, nós vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. A sua natureza, nós vimos lá em João capítulo 14, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículo 5, Hebreus, aos Hebreus capítulo 4, versículo 9, e a sua origem, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Nós vemos também a sua perfeição em Lucas 12, versículo 33, Apocalipse 22, 3 e 5. Nós lemos também sobre o tamanho, Jeremias 31, versículo 37, Apocalipse 2, versículo 1. E hoje nós vamos dar continuidade aqui um tema muito interessante que fala sobre a realidade do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E, amados, já começando por aqui, eu quero dizer que Deus, ele fez o homem, um homem inocente, como uma criança quando acaba de nascer. Louvado seja o nome do Senhor, inocentemente. Louvado seja Deus. E pôs ali no jardim, depois Deus construiu um jardim, pôs lá o casal para cuidar, para cultivar, Louvado seja o nome do Senhor, para cuidar daquele jardim. Mas a serpente, que simboliza Satanás, ela foi lá e seduziu e enganou a Eva. Deus havia dado uma ordem para Eva, para que eles não comessem, para Adão, para que eles não comessem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é como diz, a curiosidade matou o gato. E a Eva, curiosa para conhecer aquele fruto, a serpente, ela chegou e ficava importunando todos os dias na cabeça da Eva, para que ela comesse daquele fruto. Louvado seja o nome do Senhor. E a serpente começou ali seduzindo, dizendo: não foi assim que Deus disse, comereis de todos os frutos? Eva falou: não, mas esse é do bem e do mal, não é para nós comermos, porque no dia que nós comer dele, eu tocar nele, nós morreremos. A serpente falou: não morrerás. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente vocês vão ficar como Deus, sabendo de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, por curiosidade, de tanto a Eva estar ali vendo aquele fruto e tendo aquele diálogo também com a serpente. Por isso que eu digo, amados, devemos nos afastar de todos aqueles que querem te dar conselhos perversos, conselhos que vai te levar à destruição, que vai te levar a ruínas. Louvado seja o nome do Senhor, porque de tanto ele falar, é como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o ditado que fala. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós ficarmos todos os dias ouvindo a mesma coisa, nós acabamos por ceder às tentações. Louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver num ambiente que todos os dias está cantando uma música pornográfica, uma música que venha muitas vezes tirar sua atenção das coisas de Deus, todos os dias martelando na sua cabeça, vai chegar uma hora que você vai estar automaticamente parado no lugar e de repente vai vir na sua boca, na sua cabeça, e você vai cantar um trecho daquela música, porque você ficou tanto tempo ali
naquele ambiente, escutando, meditando e entrando no seu subconsciente, que uma hora você vai se dar mal. Então nós não devemos jamais, como diz o Salmo 1, não sentar-se nas rodas dos escarnecedores. Louvado seja o nome do Senhor. Não permanecer com os escarnecedores, porque você vai aprender maus costumes, você vai ter coisas ruins a aprender ali juntamente com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos já aqui, sem mais delongas, aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que vai nos dizer desta maneira: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, amados, Deus, ele viu, louvado seja o nome do Senhor, ali que o pecado estava aumentando proporcionalmente, louvado seja o nome do Senhor, e Deus, ele viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Então hoje está, não digo só se multiplicando, mas está cada vez triplicando, quadruplicando aí, louvado seja o nome do Senhor, e nós devemos tomar muito cuidado para não entrar nessas maldades. Louvado seja o nome do Senhor. E tanto você ouvir falar de violências, de coisas más, de coisas ruins, que você acaba muitas vezes querendo desejar que algo aconteça com aqueles que fizeram violência. Então é violência gerando violência. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não devemos jamais alimentar nosso coração, nossos pensamentos, né, com coisas más, para que não sejamos destruídos da face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus viu que essa maldade ela vinha se multiplicando. Louvado seja o nome do Senhor. Então era uma maldade sem tamanho, e hoje nós estamos vivendo uma época muito pior do que aquelas épocas que eles estavam vivendo naquele momento. O versículo 11 vai dizer que a terra encheu-se de violência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer aqui: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Vocês têm assistido telejornais, têm visto muitas coisas que têm acontecido neste mundo afora, e nós temos deparado com noticiários que não é nada agradável, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Louvado seja Deus. Amados, e nós vamos ver lá em Romanos capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 3 vai nos trazer aqui uma palavra muito eficaz para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 22 e o 23, se não me falha a memória, vamos ver aqui. 22, 23 e o 24, diz assim: isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. O que creem, não há distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amados, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 23, nós temos aqui esta palavra dizendo que todos pecaram, inclusive eu, inclusive aqueles que diz que não tem pecado, que faz tudo certinho. Louvado seja o nome do Senhor. Este também tem pecado, porque a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, nas epístolas de João, que aqueles que dizem que não tem pecado está enganando a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se aqui diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, louvado seja Deus, mas por um homem veio a redenção, por Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24, são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo
Jesus. Então, através de Adão, entrou o pecado no mundo e daí para frente todos que nascem já nascem no pecado, já nascem com o pecado de Adão. Ouça isso, amado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós devemos cada dia nos policiar, vigiando, para que nós não venhamos entrar nessas tentações do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Uma vez que nós já fomos redimidos, já fomos regenerados pela graça de Cristo, não devemos mais entrar debaixo do jugo do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, como eu falei no começo, Deus, ele criou o mundo, colocou o homem inocentemente, um homem inocente, um homem sem maldade no jardim. Porém, Deus já sabia que o homem, ele iria pecar, porque Deus, ele deixou o homem dotado de, louvado seja o nome do Senhor, de escolhas. Ele poderia escolher, como diz o arbítrio livre, né? Livre-arbítrio. Então, foi quando o homem escolheu errar. Mas Deus, de antemão, quando fez o mundo, Deus não fez tão somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus já providenciou a árvore da vida, esta árvore que, quando todos nós, louvado seja o nome do Senhor, quando no milênio nós vamos poder comer dos frutos dessa árvore e todos serem curados, como diz a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Então, certo que Deus, ele expulsou o homem do jardim do Éden e colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, para que eles não voltassem a comer aquela árvore e vivesse eternamente de novo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Romanos capítulo 5, amados, versículo 12 ao 21, nós vamos ler assim, diz a palavra: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, viu aí, todos pecaram, mesmo se não foi a semelhança do pecado de Adão, mas a pessoa já nasce no pecado, como disse Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando a pessoa nasce, já nasce com pecado natural, mesmo que não seja com o pecado da desobediência, igualmente Adão, desobedecendo ali, comendo fruto, mas o homem já nasce no pecado, porque a natureza humana, a natureza adâmica já está no homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele já nasce no pecado. Versículo 15 do capítulo 5 de Romanos vai nos dizer: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que há, aleluia, aliás, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Louvado seja Deus, para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Versículo 19: pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Jesus veio para justificar-nos, para pagar o preço por nós, para sofrer por nós, para perdoar as nossas ofensas, nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, como diz Isaías
53, que ele levou sobre si as doenças, os pecados de muitos, de todos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 20 aqui do capítulo 5 de Romanos vai nos dizer: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Então, onde o pecado abundou, onde você caiu, onde você errou, louvado seja o nome do Senhor. Chega o Senhor Jesus Cristo com a sua misericórdia, com o seu perdão para a sua vida, para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E é como a Bíblia diz em João 10:10, que o diabo, que é o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Aí Jesus completa: eu vim para que tenham vida e tenha em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus, Ele tem, louvado seja o nome do Senhor, estas grandes bênçãos para nossas vidas, mesmo se nós estávamos no pecado, estávamos desobedecendo a Deus, mas nós temos a redenção pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fique triste porque você cometeu muitas coisas erradas, muitas vezes sem saber, muitas vezes até sabendo, tropeçou, caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor levantará. Louvado seja o nome do Senhor. E em Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23, vai nos dizer dessa maneira: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a manifestação, para a santificação e por fim a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que maravilha. Agora libertados, você que foi liberto, louvado seja o nome do Senhor. E se não foi liberto ainda, o Senhor Jesus Cristo te liberta agora. Se você não foi liberto ainda, o Senhor está agora com seus braços estendidos, dizendo: vinde, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele falara a parábola do filho pródigo que saiu de sua casa desperdiçando tudo que o seu pai havia lhe dado, mas quando ele volta, o Senhor, aquele pai, o recebe. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe gostoso, recebe com alegria. É assim que Jesus Cristo te recebe. Ele fez esta parábola, louvado seja o nome do Senhor, já pensando, já comparando o amor dele com o amor daquele pai. E ele está de braços abertos te esperando. Volta, filho pródigo, volta, filha pródiga. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus Cristo está de braços abertos e ele quer dar um abraço em você neste momento. Diz o versículo 23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo se você pecou e você fala assim: e agora, o que eu vou fazer? Louvado seja o nome do Senhor. Pois você, tendo conhecimento desta palavra de Romanos, que 6:23, que o salário do pecado é a morte, louvado seja o nome do Senhor. Mas não fica por aí. Mais para frente vai dizer: o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você pode ter esta vida eterna oculta em Cristo. É só você aceitá-lo. Louvado seja o nome do Senhor e receber o Senhor como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é a tua solução. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, que fazer se eu já errei, se eu já fiz como filho pródigo, saí da presença do Pai, fui embora, desperdicei, e agora como que eu faço para voltar? Se eu já estou todo enlameado, cheio de lama, cheio de coisas ruins que eu pratiquei nesse mundo afora. Na epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, você vai ver, meus amados, versículo 1 vai dizer assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aí ele vem: se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai,
Jesus Cristo, o justo, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2 vai dizer: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a solução que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós hoje. É Ele o símbolo aqui agora da árvore da vida. Se você entrar por Ele, louvado seja o nome do Senhor. Como diz a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo falando, Ele se pondo de pé e dizendo: Eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo está de braços abertos dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai, aleluias, de mim o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo te faz esse convite agora para que você saia da vida de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro imaculado. Ele é o Cordeiro que foi oferecido na cruz do Calvário para perdão dos meus e dos teus pecados. Ouça isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus que continue te abençoando, o Senhor continue te guardando, aleluias, e Ele está sempre te dando uma nova chance. Venha a Ele antes que Ele volte. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje Ele é o seu advogado, mas naquele grande dia Ele vai ser o seu juiz. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Aqui, como diz, se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas depois que no juízo, no grande dia, Ele vai ser o juiz. Deus vai entregar a Ele, louvado seja o nome do Senhor, o juízo, para que Ele possa julgar juntamente com a igreja, aqueles que já foram arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. E que Deus abençoe e continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Entregue o seu coração para Ele e seja abençoado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus e um forte abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.